Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Jesus havia calado aos saduceus, e por isso os fariseus foram ao seu encontro. Ele questionaram: Mestre, qual o maior mandamento? E Jesus então lhes responde: Amarás ao vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Eis o primeiro e maior mandamento. E o seguinte, que também se assemelha a este: amarás ao vosso próximo como a si mesmo. Indo um pouco mais além, ele complementa dizendo: fazei ao próximo aquilo que vós gostaríeis que vos fosse feito. Eis toda a lei e os profetas. Essa passagem do Evangelho, ela consta do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Allan Kardec coloca esta citação do Evangelho para que nós reflitamos sobre o que Jesus quis dizer com o amor ao próximo. Porque a palavra amor é uma palavra muito elástica. Ela tem uma série de significados. Amar a Deus significa a resignação diante da sua vontade, o reconhecimento da sua onipotência, da sua justiça infinita, do seu amor infinito, enfim, da sua misericórdia. É um sentimento que nós devemos ter em relação ao Criador. E esse sentimento, que é chamado amor a Deus, é muito diferente daquele sentimento que um homem tem por uma mulher quando vai formar a sua família. A aproximação de dois espíritos afins que desejam cumprir juntos a sua trajetória aqui na Terra, ele reflete um sentimento. Esse sentimento é o amor. Ele é muito diferente daquele sentimento que devemos ter em relação a Deus, o Criador, causa primeira de todas as coisas. O sentimento entre a mãe e o seu filho também é chamado de amor, mas é muito diferente do sentimento entre um homem e uma mulher, entre o crente e o Criador. São sentimentos diferentes que são traduzidos pela mesma palavra, o amor. Então, qual sentimento Jesus se refere quando ele nos pede para que nos amemos uns aos outros? Qual é o amor que ele está colocando? O complemento dessa passagem evangélica, que diz que façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, esse complemento nos dá uma ideia do sentimento que Jesus espera que tenhamos uns para com os outros. Quer dizer, é algo mais geral. O amor entre homem e mulher, o amor entre mãe e filho, entre pai e filho, o amor entre amigos, o amor entre irmãos, é um sentimento circunscrito. E esse amor que Jesus se refere, ele é um amor geral. Por quê? Porque ele nos pede para que façamos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Então, ele não está limitando o sentimento a qualquer pessoa. Por quê? Quem é o nosso próximo? É aquele que está necessitando do nosso auxílio. É aquele que está caminhando lado a lado conosco nessa jornada de evolução, de provas, de expiações. Então, quando Jesus expressa a palavra amor nesse momento, ele está se referindo ao desejo íntimo que precisamos ter de oferecer ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos oferecesse. Que maravilha de sociedade se todas as pessoas agissem desta forma. Quer dizer, ninguém vai querer o mal a si mesmo. Todos vão querer coisas boas, todos vão querer a tolerância, a paciência, não é? No entanto, ainda não conseguimos. E Kardec coloca uma parábola nesse capítulo para exemplificar muito do que nós somos hoje. Apesar da parábola ter sido dita há mais de 2000 anos, ela se refere às nossas atitudes atuais. É muito interessante isso.
A parábola diz assim, que um rei resolveu chamar às contas os seus servos, os seus súditos, aqueles que lhe deviam. E chamando o primeiro, que lhe devia uma fortuna, disse-lhe para que ele o pagasse. O servo, então, se ajoelha aos pés do rei e pede a ele que tenha um pouco mais de paciência, que ele irá restituí-lo de todos os valores que lhe pertencem, que era uma fortuna. E o rei, que tinha a intenção de mandar prendê-lo e a sua família e vendê-los como escravo, acaba sendo indulgente para com aquele servo e redime a sua dívida. O servo, então, deixa o palácio muito feliz, já não deve mais nada. Mas ao sair do palácio, ele encontra um seu conhecido que lhe deve algumas moedas, um valor até insignificante. Mas ele vai ao encontro do servo e, coberto de cólera, exige o pagamento. Mas o amigo não tinha os valores e se ajoelha aos seus pés e pede a ele que tenha paciência, porque ele irá restituí-lo de todos os valores devidos. Mas o servo não tem paciência e manda que ele fosse preso até que saldasse toda a sua dívida. O rei, quando soube dessa história, mandou chamar o servo que lhe devia uma fortuna e mandou prendê-lo e a sua família até que ele lhe pagasse até o último centavo. Essa parábola nos mostra muito das nossas atitudes egoístas em relação à vida. Quando nós necessitamos de algo, nós gostaríamos de sermos tratados com paciência, com benevolência, né? Para que, compreendendo o momento em que nós estamos vivendo, possamos saldar as nossas dívidas de uma forma tranquila. Né? Mas quando é o contrário, será que nós temos o mesmo comportamento? Será que nós temos a mesma paciência com as pessoas que nos contrariam? A mesma paciência que nós gostaríamos que as pessoas tivessem para conosco nos momentos em que nós cometemos erros? Porque somos todos espíritos imperfeitos. E nesse momento é muito fácil, né? Dizer isso. Eu errei, mas eu aprendo, me perdoa. Será que nós conseguimos agir com o próximo com a mesma intensidade que nós gostaríamos que as pessoas agissem conosco? É muito complicado. E como o rei simboliza a presença de Deus, ele age exatamente desta forma. Não vamos esquecer que na oração que Jesus nos ensinou, onde nós declaramos o nosso amor a Deus sobre todas as coisas, a nossa humildade diante da sua vontade, né, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós assumimos o compromisso de perdoarmos o nosso semelhante. Porque nós pedimos a Deus que nos perdoe as nossas dívidas, reconhecendo as nossas imperfeições, na mesma medida em que perdoamos aqueles a quem nós tenhamos ofendido. Então, já no Pai Nosso, existe esse compromisso, mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com as provas que nos são oferecidas, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Imagine uma situação. O drogado está passando pelo nosso bairro e ele resolve invadir a nossa casa e roubar objetos para que possa saciar o seu vício. Quando nós chegamos em casa, a casa está toda revirada, aquela bagunça, e ele acaba levando alguns objetos que são caros, coisas que nós compramos com o suor do nosso trabalho e nos sentimos invadidos. É natural que o impacto da situação venha aquela situação, aquele sentimento ruim, que nós ainda estamos a caminho. Somos espíritos imperfeitos, não vamos nos esquecer que nós reencarnamos no mundo de provas e expiações porque necessitamos passar por essas situações, vivenciar essas experiências. Então, a princípio, é normal que o sangue ferva,
que nós nos sintamos ultrajados por termos sido invadidos. Mas depois que o sangue esfria, é preciso que nós mudemos o nosso comportamento. É preciso que nós perdoemos aquela pessoa que invadiu a nossa casa. Nós olhemos para aquele ser que não é mau, ele é apenas ignorante. Não aprendeu os caminhos do amor, da caridade, do trabalho. E provavelmente é doente pela droga. Então, que nós consigamos não odiar esse ser que invadiu o nosso lar. E até orar por ele, para que ele possa, usufruindo dos recursos adquiridos através da venda desses nossos objetos que nos são tão caros, que ele possa alimentar uma criança, que ele possa fazer um bom uso. E tirar do nosso coração o desejo de vingança. Mas nós espíritas, nós não vamos nunca desejar vingança em relação ao nosso irmão. Né? O que nós desejamos é que a polícia o prenda e que ele possa, sendo preso, aprender a lição de que ele não deve roubar. Né? O que nós queremos é justiça. Nós nem queremos mais os bens, porque naturalmente nós sabemos que esses bens já foram parar em alguma boca de fumo, onde o doente pela droga acabou trocando os objetos para saciar o seu vício. Nós nem queremos encrenca com essas pessoas, não queremos mais os bens, mas nós desejamos que a justiça seja feita e que aquele irmão seja preso e... Será que é justiça mesmo? Ou será que nós queremos que ele sofra por ter invadido o nosso lar? Será que é vingança? Qual o sentimento que habita o nosso íntimo? Será que nós aceitamos a onipotência de Deus, a sua justiça infinita, a sua misericórdia infinita e nos sentimos ultrajados, injustiçados e revoltados pela situação pela qual nós estamos passando? É preciso refletir na lei de causa e efeito. Porque nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, uma razão. E se nós estamos passando por essa situação, nesse momento da nossa existência, como eu disse, nesse mundo de provas, expiações, se nós estamos sendo contrariados, é porque temos algo a aprender. E se nós conseguirmos nos resignar diante daquele fato e não odiar aquele que foi causador da nossa adversidade, nós estaremos resgatando, talvez, um erro do passado, porque há muitos, em outras vidas, há muito tempo atrás, nós é que poderíamos ter roubado alguém. Não podemos esquecer que a cada um é dado segundo suas próprias obras. E se nós estamos passando por essa situação, é porque existe justiça, existe misericórdia. Estamos fortes o suficientes para passar por essa prova. Por isso que Deus a ofereceu a nós. Então, o amor ao próximo, a ideia de fazermos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, é justamente nesse momento em que o próximo nos contraria, em que ele é causa do escândalo na nossa existência. É esse o instante em que nós vamos pôr em prática a instrução do Cristo, e ele é muito claro, aí está toda a lei e os profetas. Toda a lei de Deus está contida nessa necessidade que temos de amar ao próximo. É o amor igual a mãe por filho. É o amor igual ao homem e mulher que resolveram formar uma família. É igual ao amor que temos pelo nosso irmão. Claro que não. É um amor que nós podemos oferecer a qualquer pessoa, que é não odiá-lo. Quer tentar compreender por que daquela situação. E jamais nos sentirmos vítimas inocentes, porque nós nunca o seremos.
Deus é infinitamente justo. Consequentemente, nada é injusto do que nos acontece. Então, essa lição que a parábola nos traz, que se nós desejamos que o Rei, que é Deus, compreenda as nossas imperfeições, é preciso que nós também compreendamos as imperfeições do nosso semelhante. E impeçamos que o sentimento de mágoa, de rancor e de ódio se infiltre em nosso íntimo, porque são esses sentimentos, gerados pelo orgulho, pelo egoísmo, é que nos levam à infelicidade. Imagina naquela situação do furto, aquele que fica revoltado com a situação, que fica desejando, rezando até, para que o meliante seja preso, seja punido, ele está em sofrimento. Aquele que se sentiu resignado diante da situação, que aceita que o mal já está feito e que o ódio, o amargo, o rancor ou a revolta não vai mudar a situação. Por maior que seja o transtorno gerado pela invasão, a bagunça que normalmente se faz quando o ladrão entra no nosso domicílio, por maior que seja, nós sempre teremos a condição de limpar tudo, de colocar tudo em ordem. E com nosso esforço, novamente, com o nosso trabalho, podemos repor os bens que foram excluídos do nosso lar. Mas os malefícios do ódio, os malefícios da revolta, isso nós não podemos tirar. O que nós podemos é escolher não desenvolvê-los e compreender a imperfeição daquele que, ignorante e ainda doente para a vida, resolveu roubar os nossos bens. Ele fez mal para ele mesmo. Um dia ele vai ter que resgatar a situação. E se nós tivermos essa resignação, talvez tenhamos realizado o trajeto de um resgate da nossa dívida do passado. Porque, como eu disse, Deus é justo. E se nós estamos passando por isso, existe justiça nessa situação. Kardec ainda coloca mais uma passagem nesse Evangelho, nesse capítulo do Evangelho, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos fala do momento em que, para tentar Jesus, os fariseus orientam os seus discípulos para que o questionem em relação a impostos. Não vamos esquecer, a sociedade judaica era submissa ao Império Romano e eles não tinham assim muita alegria ou vontade de pagar impostos para Roma. Então, para que Jesus ficasse numa situação delicada, a pergunta foi feita: se era lícito ao judeu pagar imposto a Roma? E Jesus, na sua serenidade, na sua luz, conseguia ver a hipocrisia naquela pergunta. Porque se ele dissesse que era lícito pagar o imposto, ele ia se indispor com o povo. Se ele dissesse que era ilícito pagar o imposto, ele ia se indispor com Roma, numa situação delicada, em que poderia até ser preso, né, por conduzir o povo à revolta. Mas ele então, ciente das intenções daqueles homens, ele pede que lhe seja mostrada uma moeda. Com qual moeda vocês pagam os tributos a Roma? E lhe é mostrada a moeda. E ele pergunta: de quem é essa figura que está na moeda? De quem é essa inscrição que está na moeda? E a resposta veio: é de César. E Jesus então nos revela: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Fazendo uma distinção entre a vida cotidiana e a vida espiritual. Até hoje, é muito importante que nós respeitemos as regras da nossa sociedade. Nós estamos inseridos numa sociedade que tem seus valores, tem seus padrões, onde nós temos nossos direitos e também os nossos deveres. Então, dai a César o que é de César.
A vida material, ela requer ordem, organização. É preciso que nós respeitemos o poder constituído para que possamos viver em harmonia. Mas quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus, ele está se referindo ao espírito, a essa condição de evolução contínua para a qual nós fomos criados. Então, o que nós precisamos oferecer a Deus é essa vontade de transformação íntima, tão necessária para que encontremos a felicidade. Jesus faz uma distinção muito clara entre a vida material, que é o que é de César. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos respeitar a empresa para a qual trabalhamos, nós precisamos respeitar os nossos superiores ou os nossos subordinados, vivenciando a sociedade de uma forma plena, respeitando as regras e as leis que estão estabelecidas pelos homens, mesmo aquelas que não são tão justas. Jesus nos pede para que vivamos em harmonia e que sejamos honestos na convivência com a vida material. Então, para que haja uma ordem social, para que haja uma evolução, uma convivência, é preciso que haja regras e nós precisamos obedecê-las. É o que deve ser dado a César, a parte da vida material. Mas o que é de Deus é preciso ser dado também. E o que é de Deus é a transformação íntima. É essa aproximação do conceito da divindade, da causa primeira de todas as coisas, desse ser supremo que criou todo o universo e é infinito em todas as suas atribuições. Ele é infinitamente justo, é infinitamente bom, ele é infinitamente misericordioso, onipotente, onipresente, único. O que nós precisamos dar a Deus é justamente o nosso amor. O amor a Deus se reflete pelo reconhecimento desses atributos. E o nosso comportamento deve refletir esse conhecimento que temos. Porque se nós aprendemos essas lições, é preciso colocá-las em prática. E dar a Deus o que é de Deus significa estarmos resignados diante da vontade dele, de aceitarmos o seu amor, a sua bondade, de percebermos que a lei de causa e efeito, que está sempre presente em cada situação da nossa vida, ela é justa. E isso fará com que nós afastemos do nosso íntimo a revolta, afastemos do nosso íntimo esse sentido de injustiça, quando nós dermos a Deus o que é de Deus. Na compreensão de que as provas da vida, as expiações pelas quais nós devemos passar, elas são benéficas para a nossa evolução. Elas só existem para que nós possamos encontrar o caminho da perfeição. Se não fosse assim, Deus não seria misericordioso, exigindo de nós algo que não pudéssemos oferecer, exigindo de nós ou deixando que o acaso fizesse com que a nossa vida fosse injusta diante das experiências. Então, dar a César é viver a vida material, respeitando as regras sociais que nos são oferecidas. Nós temos nossos direitos que devem ser exigidos. Também temos nossas obrigações que devem ser cumpridas, segundo as leis dos homens. Mas não esquecer das leis de Deus. Não esquecer do Espírito, que está transitoriamente vivenciando nesta sociedade, nessas leis estabelecidas neste momento pela nossa necessidade de evolução, mas que o Espírito imortal transcende a matéria. E quando todo esse mundo passar, nós ainda continuaremos existindo. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos regras no tempo antigo, na época do Cristo, eram regras de conduta, de punição, crucificação, açoites, bastonadas. Hoje, essas regras passaram.
e nós ainda estamos aqui. Através das reencarnações, nós estamos percebendo as mudanças necessárias nas nossas leis, para que nos aproximemos das leis de Deus. E quando isso estiver muito próximo, aí estaremos vivendo de uma forma plena, mais feliz. Amar o próximo, ele nos remete a modificar a nossa relação com o nosso semelhante. Porque ele não é um sentimento circunscrito. Ele não se refere especificamente às pessoas próximas de nós. A instrução do Cristo, fazei ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, ela se refere a todas as pessoas com quem nós convivemos. Então não há restrições. Nós precisamos ampliar o nosso círculo de atuação. Nós precisamos ampliar a nossa capacidade de compreender as pessoas, sempre combatendo o egoísmo, o orgulho, que são as chagas da nossa humanidade. Imagine uma sociedade em que todos agissem desta forma, fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Como seria? Os tratamentos, as relações nos departamentos, nas empresas, sempre cordiais. Porque eu gosto que as pessoas sejam educadas comigo. Então serei educado com as pessoas. E o meu irmão, que também aprendeu essa lição, será educado para comigo. Eu não vou mentir, porque eu não gosto que alguém minta para mim. Então eu não vou mentir para as pessoas, vou ser sempre verdadeiro, mais misericordioso. Porque a verdade às vezes dói. Então é preciso que tenhamos o jeito certo de dizê-la. Mas não vou mais mentir. E como as pessoas evoluíram como eu, elas também não vão mentir para mim. Como será essa sociedade? Como será viver num ambiente de harmonia, em que as pessoas exercitam esse sentimento que Jesus nos propôs há mais de 2000 anos, que é do respeito um pelo outro, da aceitação das diferenças. Como será a nossa sociedade quando atingirmos esse estágio? Não haverá mais o mal. Porque se eu não quero o mal para mim, eu não vou fazer para o meu semelhante. Essas lições são difíceis de colocar em prática, porque ainda vivemos terra a terra. Não podemos esquecer, estamos no mundo de provas e expiações. E o nosso atraso moral é que nos impede de vivermos num mundo um pouquinho melhor. Mas se nós nos esforçarmos para modificar essa situação, então teremos os meios de viver uma vida mais feliz. Porque a reforma íntima que Jesus nos propõe, em todo o Sermão da Montanha, e especificamente nessa lição que estamos estudando hoje, de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, essa lição, quando bem aplicada, nos trará felicidade. É esse o propósito do Cristo, nos levar à compreensão da nossa existência, da nossa imortalidade, a compreensão da diferença de idade das pessoas com quem nós convivemos. Eu não estou falando da idade cronológica, né? De crianças, adolescentes e adultos. Eu estou falando da idade do espírito. Espíritos que já reencarnaram mais vezes e com isso viveram mais experiências e hoje são mais sábios. E espíritos que reencarnaram menos vezes e que ainda ignorantes se comprazem nas coisas de César. Enquanto nós colocamos a nossa felicidade nas mãos do César, teremos muita dificuldade de vivê-la plenamente. Porque o exterior é que determina se estamos
satisfeitos ou não. Então, César nos pede pela mídia diariamente que troquemos de carro, que tenhamos uma casa melhor, que apliquemos nosso dinheiro para ficarmos ricos. Os filmes, as novelas, peças de teatro mostram a riqueza como fator de felicidade. Grandes iates, mansões. Isso tudo é de César. É o mundo material. Enquanto nós colocarmos a nossa felicidade neste mundo, teremos muita dificuldade de conviver com a impossibilidade de todos serem ricos. A riqueza é uma só e ela é dividida. Se existe alguma concentração, são poucos que têm acesso, como provas difíceis, mas provas que são necessárias para a nossa evolução. Então, talvez não nessa encarnação, ou talvez na encarnação anterior, ou quem sabe na encarnação futura, mas todos teremos que vivenciar essa experiência da riqueza, para que, com esse instrumento na mão, possamos superar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e fazer da riqueza um instrumento de progresso para a sociedade e para os nossos irmãos. Então, se não formos ricos hoje, poderemos ter sido numa vida anterior ou seremos numa vida futura, porque ninguém chega à perfeição sem experimentar todas as situações. É preciso vencer todos os objetivos. Mas, quando colocamos a nossa felicidade nos bens materiais, é natural que vivamos uma frustração por causa da transitoriedade. Imagine aquele ser que durante toda a vida trabalhou incessantemente, de uma forma honesta e muito competente, para angariar uma fortuna imensa. Chega no final da sua encarnação, lá no alto dos seus 80 anos, ele conseguiu um império industrial e tem uma fortuna em propriedades e valores, e aí ele desencarna. E volta para a verdadeira vida. Se a vida fosse uma só, ele teria vivido de forma plena e atingido o principal objetivo da felicidade, que é a riqueza. Para muitas pessoas. Né? Tantas que milhões e milhões de pessoas jogam na loteria todas as semanas para terem a riqueza instantânea. Então, a riqueza é algo que as pessoas acreditam que vai trazer-lhes felicidade. Mas esse ser que durante toda uma vida angariou e trabalhou muito com honestidade e eficiência, construiu uma fortuna, ao desencarnar, ele vai deixar tudo aqui. Nem um centavo. Porque a moeda que tem valor no plano espiritual é o amor, é o sentimento, é aquilo que nós proporcionamos ao outro. Então, o César, que são as coisas deste mundo, elas são instrumentos para a nossa evolução, mas não podem ser o nosso principal objetivo, porque é preciso dar a Deus o que é de Deus, na vida do Espírito. Então, quando nós buscamos a felicidade como espíritos imortais, compreendemos a transitoriedade dos bens materiais que nos são emprestados. Deus nos empresta o corpo, nos empresta a família, a capacidade de trabalho, e os bens materiais que nós conquistamos durante essa existência é tudo emprestado. Nada é nosso. Só é nosso o sentimento que nós levaremos ao desencarnar. Porque a vida continua. E diante da imortalidade, a riqueza material não é mais objeto de desejo, não é mais aquele instrumento para construir a nossa felicidade. A riqueza material
é um instrumento para provar a nossa capacidade de encontrar o caminho da humildade, de combater em nós o egoísmo, de aprender a compartilhar aquilo que nos foi emprestado nessa existência com aqueles que caminham ao nosso lado. Então, a pessoa que às vezes nasce num berço de ouro, né? Com heranças e muita riqueza, ela tem a escolha de gerar empregos e dar dignidade e condição de vida melhor para muitas pessoas. E aí é um uso digno da riqueza. É o de que o César dá a César o que é de César. E se ele age desta forma, quando desencarnar, não vai ter o problema de deixar a sua fortuna aqui, porque o objetivo da sua existência não era manter a fortuna, mas utilizá-la de uma forma proveitosa para o maior número de pessoas possíveis, gerando empregos, gerando condições melhores de vida, auxiliando aos mais fracos, construindo meios para que a sociedade evolua através da tecnologia, de novas invenções, novos medicamentos, proporcionando saúde e vida. A riqueza tem esse propósito, de estimular o intelecto a se desenvolver. É o que é de César. Nós precisamos buscar a nossa felicidade nos sentimentos que povoam o nosso íntimo, na nossa capacidade de aceitar as pessoas com quem nós convivemos e conviver em harmonia. Jesus nos pede para que nos amemos. E esse sentimento, descrito nessa instrução, que resume toda a lei e os profetas, é simplesmente a aceitação daquele que está ao nosso lado, sem odiá-lo. Percebendo que uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, mas que todos somos criaturas de Deus, na busca da perfeição. Uns são mais jovens, outros mais velhos, mas todos, sem exceção, vão chegar à perfeição. E é esse destino que nos leva a dar a Deus o que é de Deus. A compreensão do nosso irmão. A aceitação das vicissitudes da vida, que são as provas necessárias para lapidar os nossos sentimentos e ir retirando de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que ainda são os detentores das nossas decisões em muitas situações da vida. É preciso reconhecer que há um caminho muito longo a ser percorrido. E quanto mais próximos da lei de Deus, mais felizes nós seremos. Então, quando damos a Deus o que é de Deus, não importa se nós somos catadores de reciclados e temos o suficiente para o alimento da nossa família, e o mínimo necessário para viver, e vivemos em situações precárias na vida material. Se nós estivermos resignados diante da vontade de Deus e fazendo o melhor ao nosso alcance para oferecer àqueles com quem nós caminhamos o melhor de nós, então estaremos em paz com nossa consciência e estaremos felizes. Porque a felicidade não depende dos bens que possuímos, mas do valor que damos aos bens que possuímos ou que não possuímos. Quanto mais importância nós damos às coisas que não temos, maior é o nosso sofrimento. Porque sempre vem aquele sentimento, aquela sensação de injustiça. Por que o meu vizinho tem e eu não tenho? Por que fulano, que é político, foi lá e, de formas escusas, amealhou fortunas imensas e eu estou aqui penando, tendo que trabalhar, às vezes tendo a falta do necessário? Essa revolta, essa sensação de injustiça é que faz do ser infeliz. A resignação diante da vontade de Deus e o esforço diário para se superar, se tornando cada vez melhor,
lutando contra as adversidades com humildade, mas com trabalho, na busca dessa transformação íntima, é que traz a consciência tranquila e a satisfação de um dia bem cumprido. E aí, a felicidade. Quando Jesus resume a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Ele está nos dando essa diretriz. Porque amar a Deus significa aceitar sua vontade, sua onipotência, sua justiça, sua misericórdia infinita. E quando nós olhamos para o mundo com essa convicção, por pior que seja a prova pela qual estamos passando, nós temos a certeza que vamos superá-la. Porque Deus é infinitamente misericordioso e não vai exigir de nós algo que não podemos superar. Essa convicção da justiça infinita nos mostra que, apesar da contrariedade, aquela situação é meritória, faz parte da minha evolução. E isso também vai me dar forças para superá-la, para vencer o obstáculo, evitando a revolta, evitando o sentimento de injustiça. Quando eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou olhar para a minha vida sempre com gratidão, na convicção de que o Pai me ofereceu o essencial nesse momento que eu estou vivendo. Quando eu conseguir amar a mim mesmo, eu vou ter a convicção das minhas próprias imperfeições, a humildade de reconhecer que ainda estou no caminho, mas que tenho todo o potencial para ser melhor e que isso só depende de mim, da minha própria vontade. Então eu vou começar a perdoar os meus erros e lutar contra eles para ir me tornando uma pessoa melhor. Porque quando eu me amar, eu vou me aceitar como eu sou e vou desejar ser melhor pelo meu empenho, pelo meu esforço. E quando eu conseguir me amar nesse nível, então eu terei condições de amar ao meu semelhante, de aceitar as diferenças, de compreender que ele, como eu, também é imperfeito, também está buscando os meios para se tornar melhor, para encontrar a perfeição para a qual fomos todos criados. Então, a lei e os profetas estão nesses 3 sentimentos que a palavra amor define de formas diferentes. A convicção, a resignação diante da vontade de Deus, a humildade de aceitarmos quem nós somos e a vontade de aceitar aqueles que estão caminhando conosco com serenidade, compreensão, tendo a convicção de que a cada um será dado segundo as suas próprias obras, e ninguém passa por aquilo que não necessita na sua longa jornada até a perfeição. Eis a lei e os profetas, como disse Jesus. Reflitamos sobre isso, sobre essa nossa capacidade de compreender que somos espíritos imortais e que a partir de cada experiência nós podemos nos superar, nos tornando melhores. Que compreendemos e aceitemos a sociedade na qual estamos inseridas, dando a César o que é de César, mas tenhamos a convicção de que seremos cada vez mais felizes quando conseguirmos dar a Deus o que é de Deus. Muito obrigado, meus irmãos, por mais esses momentos em que pudemos refletir sobre o Evangelho do Cristo, sobre essas lições que são muito simples de serem lidas, mas tão difíceis de serem praticadas. Que Ele possa derramar suas bênçãos sobre todos nós, nos fortalecendo no propósito de colocar em prática, começando pela nossa família, mas repartindo com todas as pessoas que conosco convivem nesse mundo de provas e expiações. Porque para que nós possamos viver num mundo melhor, é preciso que tenhamos
a força de vontade de praticar a lei de uma forma plena. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos.